Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanham, aos 576 mil inscritos no meu canal. E sempre digo, se você gosta do canal, da perspectiva do canal, das entrevistas, da leitura analítica, crítica e sempre propositiva sobre o terrível momento que nós estamos vivendo no Brasil, indique a uma amiga, um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Lembro também a entrevista, acabamos de postar agora, a entrevista do Dr. Roberto Mangabeira Ung, professor de Harvard, muito conhecido de alguns aqui no Brasil. Ele tem umas reflexões muito originais, parte de pressupostos que não são aqueles comuns na discussão política brasileira. É uma entrevista, portanto, que qualifica a reflexão sobre o Brasil. Vocês vão gostar. E ontem postamos a entrevista com o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, analisando a conjuntura política brasileira, o significado das eleições, governo Bolsonaro e etc. Vocês podem me acompanhar pelo Twitter, Vila Marcon Vila, pelo Instagram, @Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os cursos que estamos oferecendo. História política das constituições brasileiras, história da ditadura militar no Brasil e o que é fascismo. São os 3 cursos que nós estamos oferecendo e tem todas as informações nessa plataforma www.cursosdovila.com.br. Passei, claro, como de hábito no noticiário, converso com muita gente, dou uma lida aqui e uma série de questões para tentar ajudar a refletir e a entender o que está ocorrendo no Brasil, que é o que vocês também devem certamente fazer, né? Aquela pergunta, como entender tudo o que está ocorrendo no Brasil, que é uma coisa nova, isso nunca ocorreu, essa situação dramática, com essa combinação de crise é específica desse momento histórico. E eu também tento obter essas respostas, mesmo quando converso com os entrevistadores. Mas a pergunta de hoje, eu acho que é uma questão mais estrutural, é saber o seguinte: Bolsonaro é a cara de qual Brasil? Não podemos dizer que ele é a cara do Brasil, porque nós temos vários Brasis, não só em termos regionais, como dentro de uma região tem muitas diferenças, vários Brasis, dentro de um estado, vários Brasis, e dentro de uma cidade, vários Brasis. Então você vai descendo do geral até o particular, ver como é que esse país é plural. Numa cidade como São Paulo, quantas cidades de São Paulo, quantos Brasis convivem aqui? Um Brasil de alta concentração de renda em determinada região da cidade, com uma renda per capita altíssima, e a 2 quilômetros de lá, muitas vezes menos do que isso, a 100, 200 metros, você tem uma realidade radicalmente distinta. O mesmo se aplica sobre a questão da política, né? O Bolsonaro é a cara de qual Brasil, né? Essa é uma boa pergunta. Cara do Brasil? Não é uma cara de qual Brasil? De qual parte do Brasil? Aí é necessário o conhecimento histórico para tentar entender quando eu falo fenômeno, no sentido analítico, né? Como entender a figura do Bolsonaro. É bom lembrar, não custa recordar, e essa é uma questão que explica muito do século XX brasileiro e do século XXI, que o Brasil foi o último país que aboliu a escravidão no mundo ocidental e foi o país que mais recebeu escravos da África. Isso não é pouco, isso é muito. Isso significa que você teve na história do Brasil independente, desde 1822, se quiser retroagir a chegada da corte em 1808, até 1888, a escravidão permanente. E curiosamente, se você lê, e no meu curso História das Constituições Brasileiras eu toco nisso, na Constituição de 1824, a impressão que dá a pessoa, se não soubesse de que país está falando, imaginaria até naquele momento histórico que nem tinha escravidão no Brasil, que se passa ao largo da questão central do século XIX brasileiro, que é a questão da escravidão. A abolição veio de uma forma que não era imaginada pelos abolicionistas mais radicais. E especialmente, isso é curioso, você tinha os abolicionistas republicanos, Raul Pompeia, por exemplo, entre outros tantos, né? E havia os abolicionistas monarquistas, lembrar de Joaquim Nabuco e de André Rebouças. E no caso desses monarquistas, vinha muita ideia de um terceiro reinado, tendo a princesa Isabel à frente, como chefe de Estado, com os poderes, muitos poderes que eram dados pela Constituição de 1824, mas que a abolição transformasse o negro em cidadão. E para ser cidadão tinha de ser pequeno proprietário. Portanto, alterar o regime de propriedade fundiária estava vinculado umbilicalmente ao processo do abolicionismo.
claro, conquistar a liberdade. Naquele momento, em maio de 1888, eram cerca de aproximadamente, naquele momento, 750 mil, ainda escravos. Houve uma libertação muito recente, anterior ao processo da abolição, mas era necessário transformar o negro cidadão. E via muito essa, que é uma leitura que vem especialmente no caso norte-americano, de alguns momentos da história dos Estados Unidos, da propriedade ser condição indispensável para participar do processo democrático, porque aí o cidadão é livre, né? Ele tem como se autogerir e ele participa, portanto, da república em outro patamar, né? Era fundamental, portanto, o negro ser cidadão. Era a questão que se colocava num país com tantas terras como tinha o Brasil. Lembrando que havia algumas dificuldades em relação à propriedade da terra que vem desde a lei de 1850. Eu estou retroagindo essa questão histórica que me parece extremamente importante, que quando veio o processo de abolição, isso não ocorreu, né? E também no ano seguinte veio a proclamação da República, que é uma resposta em grande parte dos escravocratas que abandonam o império após a lei de 13 de maio e também de desejos das elites provinciais de ter poder local, o que não era dado pela Constituição de 1824 com um Estado ultracentralista na corte, na cidade do Rio de Janeiro. Tanto que a República é feita no Brasil sem republicanos. Em várias províncias que depois se transformam em estados, isso fica claro. Se você pegar o caso da Bahia, tem um panfleto muito curioso de um político liberal baiano da época, e diz, olha, lá em Salvador tinham 5 republicanos, tal. E isso ocorre também em diferentes províncias do Brasil. Então, aquela reforma que seria democrática, transformando o negro em cidadão, e que levaria uma mudança, claro, da questão política, da participação política, num processo de construção de um terceiro reinado com outro perfil, acabou não ocorrendo. Veio uma república em que tem forte presença dos grandes proprietários de terra, do conservadorismo e do poder local, que era o sonho de todos contra o império. E vão ter esse poder local, o coronelismo, que vai se construir na Primeira República, né? E passa a história do Brasil. Tem um clássico que estuda isso, um livro publicado, uma tese no final dos anos 40 e início dos anos 50, do Vitor Nunes Leal, né? Coronelismo, enxada e voto, que retrata esse momento de construção desse poder que está presente até hoje, sobre outras roupagens, né? Se você pegar histórias de família em vários estados do Brasil, vejam como elas se perpetuam no poder municipal, no poder estadual e na representação federal. E aí você tem um ultraconservadorismo, né? Esse ultraconservadorismo que não muda, é como se a roda da história ela não tivesse movimento, né? Os fatores de conservação fossem tão sólidos, né, que impedem que os fatores de transformação sejam hegemônicos em vários momentos da história do Brasil. Então você tem um conservadorismo, ou se quiserem, um ultraconservadorismo que vem desde o final do século XIX. A questão que se coloca, portanto, é que o bolsonarismo é produto desse processo histórico. Não podemos nos esquecer, né, nos anos 30, os anos 1930, e todo o reacionarismo presente no Brasil, que está na Constituição de 1934. Né? A eugenia está presente, é algo dominante já nos anos 20, mas principalmente nos anos 30 e naquela conjuntura internacional de nazifascismo, em que a eugenia fazia parte da política, de política de Estado, né? Especialmente isso na Alemanha, mas depois chega a Itália, e no caso brasileiro isso também está muito presente. Então você tem o reacionarismo que perpassa a história do Brasil, vem lá do Império, não teve o processo abolicionista como se imaginava, vem a Primeira República, ou República Velha, como é chamada a posteriori, e esse reacionarismo atacando os direitos dos operários. É bom lembrar as grandes greves de 1905, 1917, 1919, em 19 atingiu o maior número de trabalhadores, né, que não tinham os mínimos direitos e que enfrentam, muitos são presos, expulsos do Brasil, Everardo Dias, por exemplo, né, mortos, né, como aqui em São Paulo. Portanto, você tem um reacionarismo, um extremismo muito grande entre um andar de cima, né, e que é como se a lei de 13 de maio de 1888 nunca tivesse sido colocada em prática, né? É que ela fosse permanecendo sobre outros matizes, agora já com a força de trabalho livre, através da repressão estatal impedindo a organização, as reivindicações, os direitos. Bem, e aí? Então vamos continuar.
Nos anos 1930, né, você tem, por exemplo, a presença do integralismo, um movimento tipo fascista, né, mas que a raiz é o autoritarismo brasileiro, que vem desde da primeira década da República, se aprofunda nos anos 10, mais ainda na década dos anos 1920, né, com o nosso autoritarismo. Nós temos a nossa própria história das ideias, isso tem de ser sempre ressaltado, e fica presente com a fundação em outubro de 1932 da Ação Integralista Brasileira, aqui em São Paulo, pelo Plínio Salgado, que já tinha sido deputado aqui no final dos anos 20 pelo PRP, um autor conhecido, um bom escritor, uma das correntes do modernismo, né, e que cria a AIB. Ele, não Menotti Delpi, que é como alguns falam, Cassiano Ricardo, não, esses são ultraconservadores, mas não participam do integralismo, só para registrar. Eles vão criar depois um outro movimento mais à frente, mas que é pouco conhecido. Tem até um trabalho que eu li de que nos acompanha, de um pesquisador, mas aí é uma outra coisa. O integralismo vira um movimento de massas, rapidamente se expande por todo o Brasil, participa das eleições municipais, das eleições estaduais, e teria como candidato na eleição que não houve, de 1938, o Plínio Salgado. Há toda uma estrutura. O clássico sobre o integralismo é o livro do Elgio Trindade, já de meio século que foi publicado, né? Toda a estrutura, o chefe, a Câmara dos 40, o chefe de doutrina, que era o Miguel Reale pai, entende? Então, e tem muitos intelectuais, e é um movimento que pega muito o nacionalismo daquele período, né? Isso que é curioso. Muita gente que depois vai para a esquerda, né? Mas que está presente. Lembrar do Santiago Dantas, então padre Dom Helder Câmara, Roland Corbusier e outros que passam rapidamente pelo integralismo, como Vinícius de Moraes, etc, etc, etc. Portanto, juntava a história do Brasil, a presença das ideias que vem da Europa, especialmente do fascismo italiano, né? E aí você tem esse extremismo aqui presente, os camisas verdes, desfiles por ruas, etc. Tal. E isso chega ao golpe do Estado Novo de 37, é colocada pouco depois na ilegalidade a AIB, mas você tem todo um autoritarismo por parte do Estado, né, que já vem desde a repressão à rebelião comunista de 1935, em novembro. Então o Estado Novo, para o andar de baixo, ele não começa 10 de novembro de 37, ele começa em novembro de 35, e vem todo o período repressivo que pode ser visto, por exemplo, no livro do Graciliano Ramos, livro póstumo, Memórias do Cárcere, que relata em 1936 os 10 meses de prisão, né, vindo de Alagoas, aí tudo o que acontece, chega ao Rio de Janeiro, etc. E ali tem toda uma descrição dessa máquina repressiva de alguém que viveu sem ter processo, sem ter nada, e é libertado também. Ele conta, um dia depois nós podemos voltar a essa questão. Mas por que eu estou fazendo isso? Percebo, então, você já vem tem a escravidão mais longa do mundo ocidental, o maior número de escravos que vieram da África para o continente americano foi para o Brasil. Você não tem direitos, né, dos negros após a abolição da escravidão. Você tem a exclusão das classes populares do processo político na República Velha, com volta a bico de pena, violência, a figura do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, ideias de Jeca Tatu, se olhar o publicado em 1919, né, que o Rui Barbosa usa, inclusive, na sua última campanha eleitoral, né, que é aquela população abandonada, o que nós chamaríamos de Brasil profundo, né? Então você tem todo aquele afastamento das classes populares do processo político, a repressão e um reacionarismo no andar de cima. O integralismo é produto desse reacionarismo, né? Ele não é uma criação externa, ele é produto muito mais interno do reacionarismo, do autoritarismo brasileiro, que tem várias construções, várias facetas. O autoritarismo brasileiro não é uma coisa fácil de entender. Você não pode pegar Oliveira Viana, por exemplo, e colocar no integralismo, né? São coisas diferentes. E nesse processo, portanto, aí chega depois a redemocratização de 1945. Mas o extremismo continua presente, o reacionarismo. Chega a 64, você tem toda uma repressão de Estado durante 2 décadas. Mas aí, no processo de redemocratização, em 1984-85, né, e depois que produz a Constituição de 5 de outubro de 1988, aí tem um processo interessante. A impressão é que dá que esse extremismo, né, que vem de décadas,
tinha sido derrotado, né? E agora as ideias democráticas que enfrentavam as contradições terríveis do Brasil, a questão do racismo estrutural existente, não basta só falar racismo estrutural, que essa expressão com uso constante vira uma coisa vazia, como se fosse um dado na natureza, né? Uma erupção vulcânica, um tsunami, nós temos o racismo estrutural. Bem, nós temos, e aí? Por quê? Nós temos e como enfrentá-lo, né? Não adianta só constatar que existe, ou como se fosse algo que caiu do céu, não. É produto da relação entre os homens. Bem, a Constituição deu aquele ar, né, de falar, bem, agora nós efetivamente vamos construir instituições democráticas, ter uma democracia, alternância no poder, valores democráticos, tudo aquilo, né? A Constituição teria sido uma vitória em relação ao extremismo, o reacionarismo que marcou boa parte da história brasileira. Lembrava um pouco como se a Alemanha, depois de 1945, naquele momento só a Alemanha Ocidental, República Federal Alemã. Porém, no caso da Alemanha, houve um enfrentamento duro do passado nazista, né? E aí com tribunais e com educação, né? Com educação democrática nas escolas, né? E com vigilância em relação ao extremismo, né? No caso brasileiro, são situações evidentemente precisa ter certo cuidado com esses paralelos, guardar as devidas proporções. Nós cometemos um erro grande que explica essa força que o extremismo, o reacionarismo está presente hoje nesse século XXI brasileiro. Foi não termos cuidado de termos uma educação democrática. O que eu estou falando de educação democrática é mostrar que a democracia é uma construção cotidiana, diária. Por exemplo, ter a Constituição nas escolas, não o livro da Constituição, não. Estudá-la no ensino fundamental, no ensino médio, né? Dar exemplos, participar de atividades municipais, estaduais, federais, em que os valores da Constituição, os seus princípios que são externados, né, no início da Constituição, dos princípios fundamentais, explicar os princípios fundamentais, né, o artigo 1º, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, né, explicar quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre e justa, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, etc, etc. Nas relações internacionais, quais são os princípios do Brasil e por aí vai. Portanto, era uma construção cotidiana, né? E sempre punindo aqueles aquele extremismo que estava presente, que tinha sido derrotado, mas que estava ali colocado num canto, não que ele tinha desaparecido, e a qualquer momento, bastava ter uma fissura no Estado Democrático de Direito, ele entraria para destruir o Estado Democrático de Direito. Porém, o que aconteceu? O tempo foi passando, né? As instituições e os valores da Constituição de 1988, que são valores, a Constituição democrática, a melhor Constituição da história do Brasil, virou somente um discurso e não uma prática, né? Nunca foi utilizada nas escolas, nunca foi devidamente explicada, foi muito alterada, mais de 100 emendas, e cometeu um grande erro, diferente do que ocorreu na Alemanha pós-1945. E qual foi? Enfrentar com os instrumentos dados pelo ordenamento legal, pela Constituição, aqueles extremistas reacionários, né, que dominaram grande parte da história brasileira e que começaram a atacar os valores da Constituição, né? Esse foi um erro terrível e que explica muito do que tem hoje. De um lado, portanto, não houve uma educação política do significado da democracia para a sociedade, para as crianças, para os adolescentes e depois chegando aos adultos, né, que é um trabalho, portanto, de construção cotidiana e de enfrentamento do extremismo. Derrotado, que ficou quieto durante o período, mas que paulatinamente começou a ter um espaço na cena política. Então vamos amarrar essa questão. O Jair Bolsonaro é a mais perfeita tradução desse processo, né? Ele ficou 2 anos como vereador, 28 anos como deputado federal. E durante esses 30 anos, portanto, de vida parlamentar, ele conspirou cotidianamente contra a Constituição. Atacou os valores centrais colocados na Constituição, defendeu tortura, defendeu milicianos, defendeu ditaduras, né? Defendeu o fuzilamento de presidente da República. Só para alguns exemplos, poderíamos listar
infelizmente, dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de ataques aos princípios da Constituição do Estado Democrático de Direito. E não foi levado a sério. E ele externou esses ataques em programas de rádio, programas populares, né? Em programas de televisão, percorrendo o Brasil. Mas aquilo deixou de ser só dele. Como ele foi falando e não sofrendo punição, aquilo acabou estimulando outros extremistas a ou na sua cidade, na sua família, no seu local de trabalho, no seu estado, a externalizar esse tipo de visão de mundo antidemocrática, antirrepublicana e com fortes características nazi-fascistas. A Constituição não respondeu. Os poderes constituídos também não. Alguns até achavam que era liberdade de expressão. Liberdade de expressão era conspirar contra a Constituição, não. Assim fez o Hitler na Alemanha com a Constituição de Weimar, lá de 1919. Utilizou-se da Constituição para destruir a República de Weimar, né? A mesma coisa o Bolsonaro fez no Brasil durante os 30 anos de vida parlamentar e os 2 anos e mais um mês de presidente da República. Portanto, esse extremismo estava ali, presente. O Bolsonaro é que abriu, é que deu as condições disso a alcançar o primeiro plano da cena política e todo o processo político que nós vivemos nesse século, né? Temos de lembrar que das últimas 4 décadas, a que terminou agora 31 de dezembro, é a pior delas em termos de crescimento econômico. Foi a efetiva década perdida. As frustrações políticas, eleitorais, as sucessivas que nós tivemos, especialmente na última década, também explica o processo eleitoral de 2018, questões que envolvem a Operação Lava Jato, em suma, um conjunto de fatores que leva ao processo eleitoral, o atentado de 6 de setembro de 2018 em Juiz de Fora, tudo isso levou à vitória de Bolsonaro em outubro. Porém, esses são os fatores mais elevados. Tem a questão dos princípios e desse extremismo. Como é que esse extremismo se transformou em política de Estado? Eu acho que aí é que é a questão. Durante 2 anos ele deixou isso claro, no exercício da presidência, como agora, né? Eu tenho mostrado que há uma continuidade, não há uma descontinuidade. Ele continua avançando, dando um passo à frente, se não encontra resistência, mais um passo à frente, se não encontra resistência, mais um passo à frente. Ele está agindo como durante os 30 anos de vida parlamentar. Portanto, essa cara do Bolsonaro, o que ele faz, é de parte do Brasil. O Bolsonaro não é exceção, ele representa uma parte do país. Agora, essa parte poderia ser menor hoje do que é, se nesses 35 anos, quase 35 anos de vigência da Constituição de 1988, esse combate cotidiano em defesa da democracia, das liberdades, do Estado Democrático de Direito tivesse sido feito. E não foi. Eu acho que aí mora o fulcro da questão. A democracia, insisto, é uma construção cotidiana. Não é fácil a construção do Estado Democrático conviver com a pluralidade, com a diversidade, com suas contradições, e nós sabemos desde Atenas até hoje. Isso, portanto, não é novidade. Agora, o Bolsonaro não é exceção, né? E se você tem 30%, 25%, vamos chamar de bolsonarismo de raiz, desse extremismo, ele está presente na sociedade brasileira de há muito. Né? Tinha muito, vindo lá desde o período do Império, né? A grande questão é que nós nunca combatemos o racismo quando deveríamos ter combatido, por isso que ele está presente. Nós nunca combatemos o extremismo, especialmente nas últimas 3 décadas, como deveria, sob a égide dessa Constituição, como nós deveríamos ter feito. Então agora está aí, o monstro está aí. Ele tem de ser enfrentado com os instrumentos democráticos. Sendo assim, o Bolsonaro não é a cara do Brasil. Fala, ele representa o Brasil, tal. Não, e ele transcende também as classes sociais. O extremismo, ele está presente no andar de baixo, em andares intermediários e nos andares superiores da sociedade brasileira. É curioso, portanto, você tem é policlassista nesse sentido, né? E aí tem a ver com características muito específicas do Brasil e dos 40 anos de fracassos econômicos, desde 1980, que acabou produzindo também uma sociedade de ressentidos. Né? Aqui não é de poetas mortos, é uma sociedade de ressentidos. Está presente também entre nós. O ressentimento virou uma arma política, né? Utilizadas nos processos eleitorais e no cotidiano.
Porque mais do que o processo eleitoral, que é muito curto no tempo, você tem o ressentimento e o extremismo que se manifesta todo santo dia. E com as redes sociais isso foi potencializado numa escala inimaginável, porque todo dia 1, 2, 3, 4, 10 vídeos, informações falsas e esse extremismo que vai se replicando, né? Que é chamado de fake news, que são as notícias falsas que se espalham, né? Como nunca, e na história recente, mais ainda, né? Tudo que nós estamos assistindo. Portanto, hoje é mais uma conversa, vocês estão percebendo nesse nosso encontro, de tentar entender que ele é a cara de qual Brasil? Do Brasil extremista, do Brasil antidemocrático, do Brasil que não convive com a diferença, do Brasil racista, que ele é racista, do Brasil antissemita, porque tem antissemitismo no bolsonarismo de forma clara. Não caia na conversa da bandeira de Israel, aquele negócio, não, porque o nazifascismo, especialmente o nazismo, é antissemita, e ele se identifica mesmo sem conhecer os postulados teóricos. Ele nunca leu Rosenberg, nunca leu Hitler, nunca leu Gentili, nunca leu Mussolini, e eu digo sempre, ainda bem, porque senão essa situação dramática que nós estamos vivendo seria muito pior. Então, e a pandemia permitiu também, que é um fenômeno restrito a 2020 e a 2021, que esse extremismo aflorasse e não tivesse nenhuma outra forma de contenção, né? E a pandemia vai estimulando esse extremismo, esse reacionarismo, né? Esse ódio pelo outro, pela diferença, o ódio em relação aos mais pobres, né? As questões sociais graves que o país tem. Portanto, o Bolsonaro, infelizmente, não é uma exceção. Ele representa uma fração da sociedade brasileira. E ele e a fração têm de ser combatidos. E combatidos como? Com as armas, com os instrumentos, prefiro substituir, porque armas, nesse sentido metafórico, não é o melhor caminho para enfrentar Bolsonaro e sua caterva, com os instrumentos dados pela Constituição. E insisto, nós vamos superar tudo isso que está ocorrendo, mas precisamos mudar. Muita coisa precisa ser mudada. Por exemplo, a Constituição tem de todo brasileiro ter um exemplar na sua casa. Isso é fundamental. E ensiná-la nas escolas, ensino fundamental médio. Mais do que isso, para não virar só uma obrigação, os princípios serem colocados em prática, serem questionados, discutidos nas comunidades. Nós temos de democratizar o Brasil e esse é um processo longo, não é fácil. Nós somos um país em que as instituições democráticas são muito recentes e um país que tem uma longa tradição autoritária. Então, se você fosse colocar, nós temos 95% de autoritarismo e 5% de vida democrática. Nós precisamos, portanto, ir diminuindo esse autoritarismo. E esse é um longo processo, mas que tem de começar e ser urgente. Por isso que a tarefa hoje, para enfrentar isso, é retirar democraticamente pelo impeachment o Bolsonaro na presidência. Isso seria um grande avanço democrático, civilizatório na luta contra a barbárie nazifascista representada por Jair Bolsonaro. Se você gostou dessa live, de tantas outras do meu canal, e está entre os 576 mil inscritos, indica um amigo. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para colocar like no que vocês gostaram, usar a parte dos comentários, né? E ativar as notificações, que é aquele sininho, né? Na entrevista, assista com o Dr. Roberto Mangabeira Unger, né? A anterior com o Marcelo Freixo, deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Pode me seguir no Twitter pelo Vila Marco Vila, no Instagram @ Marco Antônio Vila Oficial e nos cursos no www.cursodovila.com.br. Lá tem 3 cursos, vocês encontram todas as informações. Nos encontramos amanhã. Até!